Olá! Se você gosta de astrologia, eu queria convidar você para conhecer a Agenda Astrológica 2024 para você se organizar com a ajuda dos astros. Nesse material de 500 páginas, eu vou trazer tudo sobre astrologia, toda a base, a introdução à astrologia, signos, casas, planetas. Você vai aprender a fazer seu mapa astral e também a se organizar diariamente com os aspectos do dia, a lua no céu, e toda semana vai ter um texto para te direcionar para a energia daquela semana específica. Além disso, tem muito mais coisas que você pode acessar aqui nesse link com todas as informações sobre essa agenda maravilhosa que demorou 9 meses para ser concebida, mas que hoje está à disposição dos amantes da astrologia e daquelas pessoas que querem se organizar de uma maneira mais offline. Eu acho isso muito importante nesse mundo digitalizado de hoje, a gente poder tirar um tempo para se programar, para se preparar de uma maneira mais analógica. Então clica no link aqui embaixo e conhece esse projeto lindo. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 16 ao dia 22 de outubro de 2023. Nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Capricórnio, acontecendo só na madrugada do sábado para o domingo, então mais para o final da semana. O que vai ter prevalecência, na verdade, vai ser a energia do eclipse solar, que aconteceu no sábado, dia 14, numa lua nova no signo de Libra. Então, essa energia, até por conta de um eclipse que intensifica muito mais, vai estar reverberando durante toda a semana, principalmente durante o início dela. Os eclipses, eles têm, na verdade, uma duração de 2 anos, mais ou menos, em que eles influenciam alguma área da nossa vida. Então, olha para o seu mapa, se você conhece um pouquinho mais sobre astrologia, e observa onde você tem o signo de Libra, porque os assuntos dessa casa podem ser ativados durante esse período. Na verdade, os eclipses acontecem em eixos, então o eixo de Libra e Áries vai estar sendo ativado até 2025 e a gente tem um trabalho a ser feito, algumas mudanças talvez, muito trabalho interno para a gente observar e mudar aquilo que não ressoa mais com quem nós queremos ser, com a nossa versão mais elevada. Tudo é um reflexo do céu que está se movimentando e do nosso movimento de evolução. É isso que a astrologia nos mostra, o caminho de evolução. Mas como eu já falei sobre essa energia do eclipse em Libra, no céu da semana passada, se você não ouviu, eu recomendo que você ouça, vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar. Eu vou focar nessa reflexão da lua crescente em Capricórnio, que por mais que aconteça no final da semana, vai estar sendo importante para o nosso processo que se iniciou na lua nova que veio junto com o eclipse. Então a lua nova, ela trouxe um novo ciclo, ela inaugurou um novo movimento e veio junto com o eclipse para potencializar ainda mais essa energia. E de uma maneira geral aqui, sem olhar para a área específica onde você tem Libra no mapa, a gente está falando da importância das nossas relações sociais. Não necessariamente apenas as relações amorosas, mas toda a troca que a gente tem com outras pessoas. Quando a gente está sozinho, a gente está falando de nós mesmos e do nosso próprio mundo interno. Então, eu estou aqui com os meus pensamentos, com os meus desejos, com tudo aquilo que me impulsiona a agir. A partir do momento que eu ajo, essa ação, ela reverbera nas pessoas que estão ao meu redor,
Não adianta a gente achar que aquilo que a gente faz não tem nenhuma influência para aqueles ao nosso redor. E da mesma forma, aquilo que eles fazem, mesmo que não seja diretamente ligado a nós, também nos influencia. As escolhas, elas são como, eu vejo como se fosse uma rede neural que uma interfere na outra, que interfere na outra. Então, a decisão de alguém pode estar diretamente relacionada aos resultados que você tem e às suas tomadas de decisão daqui para frente. E isso pode ser no nível micro, então alguém da sua família, mas pode ser no nível macro. Se pensar em alguém, por exemplo, que decide fechar um negócio, e aqui fechar no sentido de fechar uma loja que a pessoa tenha e que ela vendia uma coisa que você lá no futuro iria precisar. Você pode não encontrar aquilo que você deseja e esse não poder ir a essa loja vai fazer você ir para um outro lugar e esse outro lugar vai ter alguém que você tem que conhecer lá. Então as coisas elas têm uns meandros assim que a gente não consegue compreender, mas é como se houvessem fios invisíveis que ligam as pessoas que a gente conhece e que a gente ainda vai conhecer. E eu tô falando sobre isso para que a gente perceba o quanto as nossas relações são importantes para a gente. Por mais que seja desafiador se relacionar, eu acho que todo mundo concorda que se no mundo não houvesse ninguém, ninguém mesmo, tá? Você realmente ia sair na rua e ia estar completamente deserto e vazio. Ia fazer diferença. Mesmo que você não gosta de se relacionar pessoalmente com as pessoas, num nível mais pessoal mesmo, com pessoas próximas, a gente precisa das pessoas para os serviços que a gente recebe, a gente precisa de uma pessoa que vai lá e liga a nossa eletricidade e cuida da nossa água e disponibiliza a internet para a gente. E isso mostra o quanto nós estamos interconectados e o quanto a gente precisa valorizar a presença do outro na nossa vida, mesmo que de maneira indireta e invisível. Nós estamos vivendo a vida que a gente vive hoje por conta de muitas pessoas que favorecem a gente ter acesso a tudo que a gente tem. Quando a gente fala de relacionamentos pessoais, as coisas ficam um pouco mais complexas porque envolve muita projeção, muita expectativa, muitas feridas, muitas mágoas, coisas mal resolvidas, porque nós temos um ego que tem uma certa dificuldade em sair dele, do ponto de vista dele, e achar que tudo é com ele. Então, como ele é muito autocentrado, por isso que ele é o ego, né? É o eu, ele traz essa noção de identidade. Isso é muito favorável para a gente ser quem a gente é e viver a nossa história, mas isso também deturpa muito as nossas relações, porque tudo é sobre a gente. E aí tudo que o outro faz se torna um ataque pessoal. E nessa forma de ataque, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos rejeitados e N outros sentimentos que são despertados na gente. Só que isso é muito pessoal. Não existe uma regra que diz que toda vez que alguém faz tal coisa, eu tenho que me sentir de tal forma. Às vezes, a mesma situação, ela é sentida pelas pessoas de maneiras completamente distintas, porque não tem a ver conseguir uma cartilha. E aqui tá a chave para a gente começar a dar um passo atrás e perceber quando a gente está levando tudo para o pessoal. Uma regra muito importante que ajuda a gente a manter a paz interna é não levar tudo para o pessoal. É entender que existem N fatores ali que levam a pessoa a pensar daquele jeito, dizer o que ela está dizendo, agir daquela forma, e isso indiretamente, quando não é nada sobre você, então perceber também que nem tudo é sobre você, tirar um pouco essa autoimportância, e mesmo quando é direcionado a você, é diretamente ligado a você, a pessoa falou com você, ela disse coisas que poderiam te afetar,
Você entender que existe uma razão por trás que não tem a ver com você também. Tem a ver com a ferida dela, com questões pessoais. Quantas vezes a gente entra num lugar, numa padaria, por exemplo, e o atendente está de mau humor, te trata mal, ou tem alguma questão ali, e a gente logo leva para o pessoal. Mas aquela pessoa mal nos conhece, o que poderia dizer que ela tem algo contra você? E isso já estraga o seu dia, já baixa a sua energia. Então a gente precisa começar a dar esse passo atrás e perceber, não é comigo, então eu não vou pegar para mim. É como se a pessoa entregasse um presente para você, mas é um presente de grego. Quando você abre o presente, tem uma coisa ali que você não gosta, que te incomoda, e você não joga aquele presente fora. Então você ganha um presente, você aceita, e o presente nem era para você, ela estava entregando para quem passasse. Você pega para você o presente, você não gosta do que está dentro ali e você ainda não consegue se livrar dele. Você não joga fora aquilo que nem era para você. Então pensa no presente como essa emoção, como esse descontentamento, esse estresse, esse incômodo que a outra pessoa despeja em você. E o quanto você faz isso sem perceber. E agora que eu tô contando para você isso, fazendo você prestar um pouquinho mais de atenção, eu espero de verdade que auxilie no seu processo daqui para frente, para que você possa de fato conseguir sair dessas armadilhas que estão o tempo todo ao nosso redor. É como se a gente estivesse andando num campo minado. Quando a gente sai de casa e até dentro de casa, quando a gente convive com outras pessoas, que é o campo das relações. As relações, elas são sim um campo minado. Só que quando a gente sabe o nosso lugar, a gente não pisa no lugar errado, a gente não pisa no calo de ninguém e a gente não pisa nesses campos minados. Então nada explode na nossa cara. Eu sei que são metáforas aqui que eu estou usando, mas é justamente para você perceber de uma maneira mais clara tudo isso que eu estou tentando trazer. Mas voltando então, né, para essa energia da lua crescente em Capricórnio, ela fala muito sobre a questão da autorresponsabilidade. Então, tudo o que eu falei até agora tem a ver com essa energia. É uma junção da lua nova em Libra, as nossas relações, e a lua crescente em Capricórnio, chamando a gente a assumir a responsabilidade pela parte que nos cabe, pela nossa felicidade, pela resolução de conflitos e problemas, quando a gente para de se entregar tanto a coisas que nem são com a gente, que nem são nossas e que não nos cabem, não cabem a nós resolver tudo que está ao nosso redor. Então essa autorresponsabilidade, ela faz a gente olhar para nós mesmos e assumirmos o nosso papel em todas as nossas relações, sem ficar mais no papel da criança ferida, porque sim, todos somos crianças feridas. Eu acho que toda criança, ela viveu conflitos emocionais dentro dela, pequenas questões, nem sempre precisa ser uma infância traumatizante para traumatizar uma criança. Claro que quando coisas maiores acontecem, mais sérias, isso é muito óbvio para todo mundo que está ao redor que a criança foi traumatizada. Então, contar uma história triste e complicada faz com que a gente pense, nossa, realmente existe um trauma. E isso é um lugar comum, isso é uma coisa que qualquer pessoa poderia perceber. Mas, quando a gente está falando de infância, a gente está falando de um serzinho muito imaturo emocionalmente. Então, não importa muito o que acontece, mas como a criança absorve aquela emoção e lida com ela ou não. Se para aquela criança foi difícil, foi traumático, não importa se foi porque alguém roubou o sorvete dela ou se foi porque ela sofria violência doméstica. O trauma, ele tem a mesma força porque no inconsciente aquilo doeu tanto quanto para aquela criança.
E nós somos, né, essa criança que não resolveu as próprias questões emocionais, os conflitos internos, que se tornaram memórias traumáticas, e hoje a gente vive a nossa vida projetando isso fora. E quando eu pego essa energia da autorresponsabilidade, eu começo a perceber, primeiro, que não diz respeito a mim, como eu acabei de falar, né? Toda essa história de não levar para o pessoal, e entender se tá doendo, da onde vem isso, qual é a origem, porque a origem tem muito a ver com as feridas infantis e a falta de maturidade emocional que a gente tinha naquele momento para lidar com os nossos bloqueios, as nossas frustrações, a nossa raiva, todas as emoções que a gente não sabia como sentir e a gente não foi ensinado a isso. Eu vejo hoje esse movimento de educação positiva, de essa questão emocional mais forte ensinada para as crianças, e isso é muito positivo. Isso é um grande avanço, já mostra muito essa questão do despertar da consciência, da evolução dos seres humanos, porque a gente não está olhando para as crianças da mesma forma. E eu acho que todo mundo que está me ouvindo aqui vem de uma geração em que as crianças eram tratadas de maneira diferente, porque os adultos eram crianças feridas que também não tiveram suas necessidades atendidas e eles apenas projetaram nos filhos aquilo que eles não resolveram e não sabiam como lidar, como gerir, como fazer diferente. Então eles apenas repetiram o padrão. E hoje a gente tem essa capacidade de ganhar consciência, de adquirir um olhar maior sobre essas questões e a gente não ser mais essa criança ferida que acha que tudo gira em torno dela. Eu sei que para o ego isso pode ser um pouco desafiador de ouvir, mas eu acho que se você prestar atenção, para a alma que está aí dentro, é um alívio gigantesco. Parece que tira um peso das costas quando a gente simplesmente entende, fala, tá, não preciso levar tudo tão a sério, nem tudo é sobre mim e tá tudo bem. Isso é ótimo, porque eu posso respirar em paz, eu posso seguir aliviado o meu caminho, focando nas minhas questões, vivendo apenas a minha própria vida, tá? Então, no sentido mais prático, só para a gente finalizar essa reflexão, Capricórnio é um signo muito concreto, muito voltado para as nossas realizações profissionais, de sucesso, que a gente considera, né? No sentido de realização material. Então, é um momento muito favorável para isso também. 2023 ainda não acabou, nós estamos seguindo sim em direção a essa energia de final de ano, mas Capricórnio nos lembra que a gente ainda pode realizar muitas coisas que a gente pensou, intencionou lá no início do ano na nossa listinha de intenções. Então, se você puder, dá uma olhada naquela lista e vê como é que ela tá. Teve coisas que já se realizaram, teve coisas que você já desistiu ou decidiu que não era para você, que não tinha nada a ver, e tem coisas provavelmente que você não desistiu, que faz sentido para você, mas que você ainda não conseguiu realizar. Então começa a se dedicar, usa a sua disciplina, o seu foco para esse ponto, para esse objetivo, foca só nisso, para não dispersar, porque a gente vive sim numa sociedade muito dispersa, com uma tendência muito grande à dispersão, por conta do excesso de demandas e de informação à nossa disposição, ao nosso redor o tempo todo. Então, é importante a gente escolher poucos e bons objetivos e focar no que é realmente importante e necessário e que vai levar a gente a realizar o que a nossa alma realmente deseja para esse momento. Eu acho que esse é uma grande lição, um grande exercício que eu convido você a fazer, não só refletindo sobre essa primeira parte, mas também fazendo um movimento prático, concreto em relação às suas metas para 2023 ainda,
porque faltam 2 meses aí e meio e a gente consegue ter tempo de fazer algumas coisas acontecerem ou dar os primeiros passos em direção a isso. Então agora, falando um pouquinho sobre as luas da semana, a gente começa segunda-feira com a lua no signo de Escorpião pós-eclipse. Então, segunda-feira, toda essa intensidade emocional, das coisas que aconteceram com a gente, interna ou externamente, ainda vão estar muito fortes. E é uma segunda-feira que a gente pode sentir o peso energético, a gente pode sentir o peso emocional das coisas, ou o que nos acontece nos afeta mais do que o normal. A gente sente essa ferroada do escorpião, né, dessa simbologia astrológica desse signo bastante profundo do elemento água, e ele é um signo fixo. Então a gente pode também ficar um pouco apegado demais a um único ponto, ficar remoendo questões, revivendo conflitos. É um signo que traz um poder de transmutação muito grande, mas ele às vezes mergulha muito fundo antes. Ele precisa ficar ali, né? Parece que ele fica ali remoendo, 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 até que um dia ele decide mudar. É tudo muito rápido, é tudo muito intenso com o escorpião. Então, pode ser que seja um dia que nos chame a esses processos de transmutação, de transformação, mas num sentido prático, a gente pode sim estar um pouco mais afetado emocionalmente. Então, as coisas vão ter um poder maior sobre nós, as emoções. Vamos dar um exemplo. Às vezes alguém te fala alguma coisa e você se chateia com mais facilidade, ou vem aquela raiva, ou vem aquela sensação de vingança mesmo, de falar, aquela pessoa vai ver, né? E isso é muito energia baixa de escorpião. Lembra que eu falei de toda essa reflexão do não ser comigo, não levar para o pessoal? É um dia perfeito para treinar todas as reflexões que eu trouxe aqui em relação a isso. Na terça-feira, a lua entra em Sagitário às 4:30 da tarde e ela fica quarta-feira o dia todo e quinta-feira praticamente o dia todo, porque ela só vai entrar em Capricórnio às 11 da noite. Então vamos contar terça-feira à tarde, quarta e quinta-feira, o dia todo com essa energia de um signo no elemento fogo. Como a gente está aqui numa semana de lua nova, a gente está falando de uma nova abertura, de uma nova energia, e Sagitário ajuda muito a trazer otimismo para a nossa vida. Ajuda a gente a estar mais animado, a ter mais energia, a ter crenças positivas em relação a algum assunto, né, que a gente esteja ali tratando nesse momento. Ou a gente também pode ter crenças limitantes por trás de algo que a gente deseja na nossa vida e não está conseguindo. Então aqui é importante observar quais são essas crenças. A minha vida, tá tudo bem? Tá tudo dando certo? O que tá emperrado? O que tá dando errado? Qual é o conflito principal, a questão mais desafiadora nesse momento? E percebe que crenças que podem estar por trás ali. Um exercício muito interessante que eu sempre passo também é você escrever num papel, pega o que está acontecendo, né? Escreve tal e tal coisa não está dando certo, eu nunca consigo resolver isso, a minha vida está emperrada nesse assunto. Quais crenças podem estar por trás disso? E aí você analisa o seu histórico familiar, como que os seus pais lidaram com essas questões, às vezes naquele tema, não necessariamente na mesma situação, mas um tema, né, um tema financeiro, um tema de relacionamentos amorosos, um tema profissional, um tema financeiro, e coloca tudo ali. Ah, meus pais nunca lidaram bem com dinheiro. Ah, eu acredito que dinheiro não dá em árvore. Eles me disseram muito isso e eu acredito que é difícil conseguir ganhar dinheiro. E pensa mesmo conscientemente o que você acha daquela situação. Se é em relação a relacionamentos amorosos, o que eu acho sobre os homens? Por que eu não consigo arrumar um namorado? Porque os homens não são confiáveis, porque homem nenhum presta. E aí você vai perceber
que essas crenças estão por trás daquilo que está emperrado nesse assunto. E por trás dessas crenças conscientes, que você sabe que acredita, que você concorda que acredita, tem muitas outras que são inconscientes, mas a gente não vai entrar nelas, vamos ficar só com essa base, né, das crenças conscientes, daquilo que eu acredito sobre aquele assunto, e aí você vai fechar os olhos e você vai imaginar uma luz limpando todas essas crenças de você. Você pode visualizar como você quiser, mas eu quero que você realmente faça esse exercício se tem algo emperrado na sua vida, tá? Num sentido mais prático, vão ser dias mais tranquilos, vão ser dias mais interessantes para a gente fazer as coisas, né? Com uma energia mais favorável, com uma energia mais aberta. Então, segunda e terça, a maior parte do dia, ali até umas 4h30, pode ser um pouquinho mais desafiador ainda, mas quarta e quinta parece aqui pelo céu serem dias um pouco mais tranquilos, tá? Aí na sexta-feira a gente vai ter a lua em Capricórnio, sexta e sábado, na verdade, o dia todo, porque ela vai ter entrado na quinta às 11, como eu já tinha comentado. Na sexta, o Sol vai encontrar Mercúrio no signo de Libra ainda, antes deles entrarem em Escorpião mais para o final da semana, início da semana que vem, na verdade, né? Na verdade, Mercúrio no domingo e o Sol na segunda. E esse encontro, ele traz uma abordagem mais racional, mais mental, ele pode trazer novas ideias, ele pode favorecer conversas nas nossas relações para resolução de problemas, de conflitos. Então, é um dia bem positivo para se encontrar com as pessoas, conversar, estudar tudo que representa o universo mental e relacional. Ao mesmo tempo, essa energia da lua em Capricórnio, sexta e sábado, dentro da energia de uma lua nova para crescente, pode fazer com que a gente tenha 2 dias aí bastante movimentados e cheios de demanda, coisas para fazer, ou essa sensação de que tem muita coisa para fazer, ou essa cobrança interna ou externa de resolução mesmo, vamos fazer, vamos resolver, muitas demandas chegando e coisa para resolver, e não necessariamente só em relação ao trabalho, tá? Pode ser a vida em geral acontecendo, mas sim, pode ser que a gente trabalhe um pouco mais, apesar de ser fim de semana, a gente sente essa necessidade de colocar o trabalho atrasado da semana, então segunda pode ser um dia não tão produtivo, mas sexta-feira a gente tem que correr atrás do atraso e pode ser um dia mais produtivo que até segunda, tá? Então segunda a gente fica ali um pouco afetado ainda, mas sexta-feira pode ser um dia extremamente produtivo se a gente focar. Lembra que eu falei? Escolhe um objetivo, faz alguma coisa a respeito, começa a trabalhar em relação a isso, em direção a um sonho que você tenha ou a uma intenção da sua listinha do início do ano. Se não é uma coisa relacionada ao trabalho, se é uma coisa em paralelo, sábado é um dia perfeito para você tirar um tempo e colocar esse projeto em movimento. A maioria das pessoas tem uma vida super corrida, a gente sabe disso, mas elas têm sonhos, elas têm metas, desejos que não se encaixam na rotina, então não se realiza, porque simplesmente se a gente não faz algo todo dia em direção a isso, não vai se realizar sozinho. Então, por exemplo, a minha agenda. Se eu não tirasse algumas horas do meu dia, sentasse para fazer, ela não ia acontecer. Ela estava lá na minha lista do início do ano, mas ela ia continuar na lista e não ia sair do papel, porque eu precisava sentar e fazer. E se a minha rotina, se o meu dia a dia não tivesse tempo para isso, não ia conseguir fazer, realizar, e ela não estaria pronta hoje. Então é mais ou menos isso, é tirar um tempo para fazer o que precisa ser feito. No sábado, a gente vai ter o Sol fazendo a sua quadratura anual com Plutão em Capricórnio.
Desde 2008, Plutão está em Capricórnio e toda vez que o Sol entra em Libra, faz uma quadratura com ele. Aqui é um processo final, é uma fase final, porque ele está se despedindo de Capricórnio, da gente curar questões nas nossas relações. Todas as reflexões que eu fiz até agora em relação aos nossos relacionamentos, a gente projetar nossas feridas, a gente está sendo chamado a assumir nossa responsabilidade, é justamente tudo que eu falei da energia de Libra em quadratura com a energia de Capricórnio. Então, se você puder focar de verdade no que eu falei, se puder anotar, se puder refletir, se puder observar e colocar em prática essa questão do não levar para o pessoal, pode ter certeza que a sua semana já vai ser diferente. Ao mesmo tempo, seria assim interessante fazer essa investigação da nossa infância, de como a gente lidou com algumas questões, situações. Por exemplo, reflete ou escreve. Existe um trabalho terapêutico muito grande com a escrita. Em inglês tem até um nome que é o journaling, né? Então, escrever num diário, eles falam journal, né? Que seria um diário, um jornal, né? Não faz sentido pra gente, é diário, né? Em que a gente escreve sobre questões internas. E as pessoas, elas têm um caderninho só para isso. E se você puder escrever, reflete sobre a sua infância e pensa, primeiro do presente, né? Como que eu lido com o medo? Como que eu lido com a raiva? Como que eu lido com a tristeza? Faz ali uma conversa com essas emoções. E aí você pensa, pode escrever também, como que eu lidava na infância? O que aconteceu em algum momento em relação a essa emoção? Então, qual foi a primeira vez que eu lembro que eu me senti triste, que eu me senti frustrado, que eu senti muita raiva? E vai vir a memória, porque quanto mais emoção tem aquela memória, quanto mais forte ela foi, mais fácil a gente acessa. Então, esse trabalho é muito interessante para a gente tomar consciência. E aí a gente percebe, nossa, é por isso que eu faço assim, é por isso que eu lido dessa forma, é por isso que eu projeto nas pessoas, né? Toda vez eu reajo assim, e aí a gente vai conseguindo ganhar clareza e inteligência emocional para lidar com as emoções de uma maneira mais adulta, de uma maneira mais tranquila. Se você puder, claro, faça terapia, fale sobre os seus sentimentos com alguém, mas se você não puder, ter o seu diário, fazer essa escrita terapêutica já ajuda muito, tá? E finalmente, domingo, a gente vai ter a lua em aquário o dia todo. Ela vai se tornar crescente na madrugada e depois ela logo entra em aquário. E domingo tem uma energia bem mais leve, bem mais tranquila, bem mais racional também. Então é bom que a gente não entra muito nas questões emocionais, né? A gente fica um pouco mais racional em relação às coisas, com certo distanciamento, mas é muito favorável para encontros com pessoas, com amizades, com, enfim, com grupos que a gente queira encontrar, ou com pessoas com quem a gente queira conversar. É um domingo bem interessante para a gente ter conversas profundas, porque Mercúrio acaba de entrar em Escorpião durante a madrugada também, faz um trígono com Saturno em Peixes, então conversas profundas estão muito favorecidas no domingo, apesar da energia de ar trazer também essa coisa mais leve. Talvez fazer parte de um grupo de estudos, talvez começar um grupo de estudos para um assunto profundo. Então, por exemplo, vamos estudar o Kybalion, né? Ou o Curso em Milagres, e aí você cria um grupo. Tem um outro livro também que as pessoas gostam bastante de fazer um grupo de estudos, que é Correndo com os Lobos, né? Mulheres que correm com os lobos. Enfim, é só uma dica, só uma ideia aqui, né? Representando bem essa energia, mas é um domingo que traz uma coisa mais leve. A gente tem os dois benéficos, que são Vênus e Júpiter, fazendo um trígono bem bonito no céu. Virgem e Touro, né, são os signos que eles estão. Então, uma energia mais concreta, mais prática,
de resolução, de fazer, de sentir prazer também, tá? Inclusive em ser eficiente em resolver as coisas, em ter disciplina para fazer o que precisa ser feito. Sábado e domingo são dias muito interessantes para a gente fazer o que precisa ser feito em relação às nossas intenções do início do ano. Se é um projeto paralelo, coloque em prática no fim de semana. Se é uma coisa que você precisa começar, não espera segunda-feira, faz no fim de semana. A gente tem muito essa mania procrastinadora de jogar tudo para segunda. Segunda eu começo, segunda eu começo. E a gente pode sim começar na segunda, mas se a gente coloca muita coisa na segunda, segunda já é um dia mais agitado, mais cheio de coisas, aí a gente deixa para começar um hábito justo na segunda-feira. Aí a gente faz na segunda, fica muito cansado, porque é muita coisa no mesmo dia, e logo a gente já não faz mais, por quê? Porque tá cansado. Então, no fim de semana, a gente tem menos demandas, a gente tem menos coisas. Seria interessante já começar no fim de semana, né? Começar a comer melhor, começar a fazer um exercício. E aí não precisa ser ir na academia. Pega os seus filhos, a sua família, vai andar de bicicleta, vai dar uma volta, vai fazer uma caminhada. Isso já é um exercício. Então, é isso que eu queria trazer. E antes de finalizar, eu deixo o convite aqui para você conhecer o meu projeto da minha agenda astrológica, o link vai estar aqui embaixo. Você já deve ter visto no vídeo de abertura. Então eu só queria reiterar o convite para você aproveitar essa oportunidade de se organizar com a ajuda da astrologia. Se você quiser conhecer mais o projeto, tem todas as informações no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Eu desejo para você então uma excelente semana. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você está no Spotify também, deixa o seu comentário, a sua avaliação. E a gente se vê no próximo Céu da Semana. Até mais. Tchau, tchau.